Olá, tudo bom com você? Agora nós iremos estar dando início à nossa segunda unidade. Essa unidade 2, ela é intitulada Processos de Análise da Informação. E ela é subdividida em 4 sessões. Então, nós iremos estar trabalhando aqui esse conteúdo em 4 aulinhas separadamente, ok? Essa nossa primeira aula, ela trabalha especificamente sobre a linguagem artificial e a linguagem natural. Para que a gente entre nesse assunto, o nosso material, de acordo com o nosso professor Edivânio Souza, ele diz o seguinte, que o processo de análise da informação, ele é estabelecido com vistas a gente fazer o quê? O tratamento dessa informação. E para que a gente trabalha um documento? Para que a gente retira os termos desse documento? Para identificar e determinar o conteúdo. E essa determinação desse conteúdo é para quê? Para que o meu usuário ou a minha usuária consiga localizar o que deseja e recuperar, junto ao acervo da biblioteca em que eu estou trabalhando, o documento que ele deseja, tá? Então é por isso que ele diz que vai visar identificar e determinar o conteúdo informativo, temático e descritivo de um documento. E ela fala também que para eu fazer a identificação desses termos, nós utilizamos 2 linguagens. Uma linguagem que a gente chama de linguagem natural e a outra que eu chamo de linguagem artificial. E para eu conseguir estabelecer qual é a linguagem que eu vou estar adotando no meu processo de organização da informação, o professor diz o seguinte, que se torna necessário, antes de qualquer coisa, a gente compreender quais são os elementos que vão compor a linguagem documentária. Porque nós temos aqui as linguagens pré-coordenadas e as linguagens pós-coordenadas. Então, eu tenho que entender como é que compõem essas linguagens. Eu tenho que entender quais são os instrumentos que a gente utiliza no processo de representação do conteúdo que você estabeleceu acerca daquele documento que você está fazendo o processo técnico e quais são os produtos que a gente vai disponibilizar para o usuário ou para a usuária, no sentido de identificar o que deseja e recuperar o documento desejado, tá? Então, é por isso que nesta nossa primeira aulinha, nós iremos estar voltada especificamente para o item 2.1, que se chama linguagem natural e linguagem artificial. A linguagem, nós já vimos que ela vai estar representando o conteúdo daquela obra, certo? E essa linguagem, ela pode ser, eu vou extrair os termos exatamente como estão naquele documento, ou eu posso extrair os termos, mas de um vocabulário controlado, de um material que serve de base para todos os profissionais da informação que trabalham no setor de processo técnico. Por isso que, se a gente for analisar, a gente pode dizer que a linguagem é a base da comunicação entre o usuário e o sistema de informação. Por quê? Porque eu não vou representar o conteúdo daquela obra, eu não vou fazer com que a pessoa, antes de ir até o acervo, consiga, pelo meu instrumento, saber o que aquela biblioteca possui,
onde aquela informação se encontra, porque ele vai receber quem? O seu número de chamada, para poder ir até a prateleira ou a estante para receber aquele material, né? Então, por isso que a linguagem, a análise da informação, o processo de linguagem documentária, ela é um elo entre o que eu tenho na biblioteca, um acervo, e o meu usuário ou a minha usuária. Então, é por isso que nós temos que estabelecer esse processo técnico no sentido de tornar esse processo de identificação e recuperação da informação de maneira acessível para o meu usuário. Lembra da nossa aula anterior? A pessoa só conhece como aipim e eu só coloquei macaxeira. Eu não estou tornando o meu sistema de informação acessível, porque quando a pessoa colocar aipim, não vai conseguir recuperar a obra. Por quê? Porque eu não consegui estabelecer um elo entre o conteúdo e o processo linguístico da pessoa que necessita da informação. Então, por isso que a linguagem que nós iremos adotar no processamento técnico, ela tem que tornar essa informação acessível ao meu usuário e à minha usuária. Todas as informações sobre esse documento, o documento que vai estar lá no meu acervo, ele vai ter que estar disponível e de fácil compreensão no meu sistema de informação. Quem é o sistema de informação? É o meu catálogo, é o meu índice, tá? É o meu produto. E a gente chama isso de sistema da informação, tá? Quando a gente coloca essa informação nesse meu sistema, ou num catálogo, ou numa base de dados, ou numa referência, ou numa lista de cabeçalho, no meu serviço, no meu produto, eu chamo isso de informação referencial. Então, o que é informação referencial? É toda a informação que eu lanço a partir da minha análise descritiva e da minha análise temática. E o objetivo disso é o quê? Disponibilizar a informação, representar a informação, representar o conteúdo que aquela obra apresenta, ok? Para que a gente consiga gerar essas informações, nós precisamos ter conhecimento de dois focos. O primeiro foco é justamente o conteúdo da obra. O que trata a obra? Qual é o assunto específico da obra? Para eu estabelecer a especificidade e a exaustividade no sentido de tornar possível a sua recuperação, tá? Então eu tenho que entender o conteúdo da obra. E o segundo foco é justamente entender o processo linguístico do meu usuário, da minha usuária. Para eu poder entender o que essa pessoa deseja e como esta pessoa deseja, para a gente casar as informações, para um ir ao encontro do outro, tá? Isso significa dizer, então, meus queridos e minhas queridas, que o sistema de informação, ele procura, desta forma, estabelecer a efetiva comunicação entre dois universos que estão povoados na sua singularidade, que é o universo, o usuário, e o outro universo, o meu sistema de informação. E aí, quando a gente vai fazer esse processo, nós temos duas formas de representar o conteúdo da minha obra. Quando eu pego os termos exatamente iguais ao que se apresentam na obra, eu estou utilizando a chamada linguagem natural. Quando a gente se baseia no vocabulário controlado, por exemplo, na minha obra está escrito bibliotecas escolares, e obrigatoriamente no meu vocabulário controlado diz que tem que ser sempre no singular, biblioteca escolar, então eu não estou colocando igualzinho como está no material.
Aí eu estou dizendo que eu tenho uma linguagem artificial ou linguagem documentária, tá? Então, vamos agora trabalhar bem devagar as duas linguagens para a gente poder entender legal? Vamos primeiro para o conceito de linguagem natural, resgatando a obra do professor Souza, na página 38, onde ele cita Lancaster, tá? Que é um autor que é especialista no processo de indexação, de análise da informação. Então, de acordo com Lancaster, ele fala o seguinte: considera-se a expressão linguagem natural como sinônimo do discurso comum, isto é, a linguagem utilizada habitualmente na escrita e na fala, que é o contrário do vocabulário controlado. No contexto da recuperação da informação, a expressão normalmente se refere às palavras que ocorrem em textos impressos e, por isso, considera-se como sinônimo de texto livre. Então, a gente copia do jeito que está no texto impresso. Por isso que ele fala que é ao contrário do vocabulário controlado. Que o vocabulário controlado já é um recurso elaborado pela equipe da biblioteca e vai estabelecer suas definições, suas decisões, suas determinações, tá? E aí, por exemplo, nós temos aqui esse artigo e a gente tem que fazer o processo técnico desse artigo, a análise temática desse artigo. Então, a gente vai ler o título, a gente vai ler o resumo, a gente vai ler o artigo como um todo, e para eu poder entender qual é o assunto específico daquele material, né? Para a gente não fugir e não se fazer com que essa obra fique perdida no nosso acervo. Então, nós temos aqui o título, que é o empreendedorismo no contexto da formação do bibliotecário da Universidade Federal de Alagoas. Resumo: discute acerca da grade curricular do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Amazonas, UFAL, com o objetivo de identificar conteúdos empreendedores, visando analisar o perfil de formação dos discentes. Menciona a literatura na área do empreendedorismo, sobretudo na esfera universitária, no que diz respeito à formação acadêmica. Demonstra como o empreendedorismo na universidade qualifica a atuação profissional. A metodologia adotada diz respeito à pesquisa de caráter exploratório, que visa trazer visibilidade ao tema. A análise curricular demonstrou que há apenas uma disciplina identificada com conteúdo empreendedor, apesar de haver atitudes empreendedoras no espaço do curso. Considera-se que a discussão sobre a temática contribua para o aprofundamento da temática e possa despertar atitudes empreendedoras. A partir da linguagem natural, meus amores, a gente vai extrair os termos que representam esse conteúdo do próprio material. Então, quais são as palavras que vão representar? O que eu vou digitar se o meu catálogo é automatizado, eu já tenho uma base de dados na biblioteca, o que eu vou digitar no computador para receber esse artigo? Então, o primeirão, o que a gente vai querer? Empreendedorismo. Eu vou meter empreendedorismo, mas se eu deixo só o empreendedorismo, vai vir uma chuva, tudo e qualquer material, livro, revista, mapa, tudo não me interessa. Tudo quanto é suporte que vai falar sobre empreendedorismo. Isso vai fazer com que eu fique muito doida, porque não é qualquer empreendedorismo que eu quero, né? Eu quero empreendedorismo
no curso de biblioteconomia. E também não é em qualquer curso de biblioteconomia, porque senão eu vou ficar doida também. No mundo inteiro, o que, que tem de curso de biblioteconomia? É dentro da Universidade Federal de Alagoas. Tá dando para você entender? E aí, quando a gente vai ver, ele quer saber a estrutura curricular, que ela chama até de grade curricular. Ela quer saber se, dentre as disciplinas que os alunos estudam, tem disciplinas voltadas para o empreendedorismo. E ela diz que só tem uma. Então, eu já entendi o que, que vai ser. Então, eu tenho que começar a buscar os termos que vão fazer com que eu consiga obter esse texto na hora do mecanismo de busca. Então, se eu colocar empreendedorismo, eu garanto essa obra. Se eu coloco formação do bibliotecário, também garanto essa obra. Universidade Federal do Alagoas, obrigatoriamente, pego essa obra. No texto também tem o UFAL. Eu também posso pegar o UFAL, né? Que é a sigla, que é mais conhecido como a sigla e não como nome extenso. Eu também posso pegar. Eu tenho que pegar grade curricular. Eu sei que o nome correto é estrutura curricular, mas eu não posso, porque aqui está escrito grade curricular. E como eu estou optando pela linguagem natural, eu vou copiar do jeito que aparece na obra. Então, grade curricular, curso de biblioteconomia, porque lá em cima eu falei formação do bibliotecário, mas pode ser que eu bote curso de biblioteconomia, ou só biblioteconomia, tá? Perfil de formação dos discentes. Eu posso colocar formação acadêmica, eu posso colocar atuação profissional, todas esses termos que vão garantir que eu consiga recuperar essa obra. Lembra da exaustividade? Então, quanto mais termo eu coloco, maior é a chance, é a tal de revocação, maior é a chance de esse material aparecer na minha busca e maior precisão, não é? Que a gente consegue recuperar esta obra, ok? E a linguagem artificial? É quando a gente já usa termos, pode ser sinônimos, pode ser similares. Lembra do estrutura curricular? Eu vou colocar o nome correto. Em vez de botar grade curricular, eu vou botar estrutura curricular. Também vou botar grade, porque pode ser que alguém procure por grade, mas a pessoa que conhece vai colocar estrutura curricular. Tá? Então, a linguagem artificial, que também é chamada de linguagem documentária, corresponde a um conjunto de termos e ou símbolos destinados à representação dos conteúdos dos documentos em sistema de recuperação de informação. Souza, 2018, página 39. Isso significa dizer que quais são os termos que nós iremos colocar? Aqui nós temos alguns termos que não estão na redação, nem no título, nem no resumo. É o que a gente chama de palavras-chave, que é justamente isso. Quais são os termos que, se eu digitar, eu vou conseguir recuperar aquela obra? Olha o que eles colocaram. Esses foram os autores que colocaram. Empreendedorismo universitário, estudantes e empreendedores, empreendedorismo na biblioteconomia, intraempreendedorismo. Eu coloco UFAL, Universidade Federal de Alagoas, atuação profissional do bibliotecário, estrutura curricular, curso de biblioteconomia. Então, eu ia colocar essas outras palavras, esses outros termos que não estão presentes tão claramente na minha obra, ok? E aí eu não vou tirar da minha cabeça. Então, eu quero colocar estrutura curricular, ou então eu vou colocar grade curricular. Aí eu vou lá no meu vocabulário controlado e está bem assim, grade curricular, use estrutura curricular.
Então, nesse caso, eu não posso nem colocar, poxa, será que a pessoa vai procurar por grade? Não, porque o meu instrumento está dizendo use. Então, eu sou obrigada a colocar estrutura curricular. Agora, se no meu vocabulário controlado está lá escrito grade curricular, use também estrutura curricular, significa que as duas formas a pessoa recupera. Então, eu boto grade curricular, estrutura curricular. Tá entendendo? Então, quem define é o meu vocabulário controlado. Se eu vou usar um único termo, que foi decidido que vai ser esse, o termo oficial, ou se eu posso usar os dois termos. Quando eu falo só use, que é o ver, é só um X que a gente representa, eu estou dizendo que é aquele obrigatoriamente o que tem que ser feito. Se eu falo use também, ou ver também, ou XX, significa que as duas formas estão corretas e vão poder ser utilizadas no nosso instrumento de busca. Beleza? Então vamos lá. Isso significa dizer, meus amores, que as linguagens documentárias, ou seja, as linguagens artificiais, elas são compostas por dois componentes: o vocabulário e a sintaxe. E quando a gente fala que a linguagem documentária, ela se dá por meio, tem como base o vocabulário, eu estou dizendo que eu vou fazer o que nós chamamos de processo de indexação por atribuição ou indexação por conceito. Então, aquela indexação por atribuição é aquela onde os termos que a gente vai lançar no nosso instrumento para que o meu usuário consiga recuperar essa obra, tomou como base o vocabulário controlado. Eu não pego os termos diretamente do documento. Não é linguagem natural, é linguagem artificial, tá? Então, significa que as linguagens documentárias ou linguagem artificial, elas atuam nos sistemas de recuperação da informação em dois momentos. Um para representar a informação, o conteúdo daquela obra, e no segundo momento, para recuperar essa informação. Então, a representação da informação é feita por mim, bibliotecária. Eu coloco os termos. A recuperação da informação é feita por você, usuária ou usuário, na hora que você vai querer recuperar o documento, tá? Então, como a gente já viu que esse processo da linguagem documentária, ele vai se dar tomando por base o vocabulário e a sintaxe, significa que eu vou estar olhando para a indexação que eu chamo de indexação por atribuição, que também é a minha indexação por conceito. Essa forma, ela pode se dar de três maneiras. Então, a gente tem pela equivalência, pela hierarquia e pela afinidade. Quando a gente fala equivalência, é igual, tá? Então, por isso que quando eu vou colocar os termos na situação de equidade, equivalência, eu vou estar trabalhando sinônimos, que a gente vai colocar disfunção versus distúrbio, retrato versus fotografia, e assim sucessivamente. São sinônimos. Também posso fazer quando é antônimo: morte, vida, alegria, tristeza, conformismo, resiliência. Obrigatoriamente, quando você vai expressar antônimos, eu também tenho que seguir a regra das relações de equivalência. Quando a gente tem grafia diferente, contacto versus contato, perspectiva, que é assim que Portugal escreve, versus perspectiva, tá? Então a gente coloca com grafias diferentes. Rafael com PH versus Rafael.
Parmácia, com PH, versus farmácia, ok? E também a equivalência é quando, lembra da Universidade Federal de Alagoas, que eu falei, ela é mais conhecida como UFAL? Então, quando tem sigla, a gente tem que também utilizar a sigla e o nome por extenso. INPA versus Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. IBICT versus Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, ok? Quando nós temos traduções, eu também tenho que colocar o termo no idioma que aparece, inglês, português, francês, assim vai embora, e a sua tradução. Então, por exemplo, olha, Information Science, então, ciência da informação. Library of Congress, Biblioteca do Congresso. E assim a gente vai fazendo, tá? Obrigatoriamente, a gente usa, quando tem a tradução, o seu termo na língua vernácula e o seu termo na nossa língua portuguesa. Quando a gente tem a relação de equivalência, percebam que nós só usamos um X, que significa ver, que significa use, que não por exemplo, ainda mais se for Library of Congress, eu coloque use Biblioteca do Congresso. Por quê? Porque eu estou no Brasil. Então, eu obrigo o meu usuário, a minha usuária, colocar na minha língua vernácula, na língua portuguesa, tá? O segundo tipo de relação é de hierarquia. Conteúdos, eles apresentam escalas do maior para o menor. Quando a gente usa a hierarquia, nós temos dois tipos de categorias. Então, a primeira é por gênero e a espécie. A gente coloca veículo, ver também carro. Veículo, ver também carroça. Veículo, ver também avião. Vertebrado, ver também homem. Vertebrado, vê também cachorro. Vertebrado, vê também cavalo. Porque é uma hierarquia. O vertebrado eu tenho homem, eu tenho cavalo, eu tenho cobra, eu tenho. E aí vai embora nossas hierarquias, não é? E também o segundo tipo de relação hierárquica é quando a gente tem o todo e uma parte em destaque desse todo. Lembra o nosso sistema cardiovascular? Vê também coração, né? Eu tenho planta, vê também raiz. Eu tenho escola, vê também biblioteca. Escola, vê também sala de aula. E quando é hierarquia, a gente utiliza sempre 2x, ou seja, relação de ver também, tá? E o último tipo de relação, quando a gente vai expressar os nossos termos, é a relação de afinidade, que também é chamada de associativa. É quando a gente tem termos que estão caminhando casadinho. Ensino, vê também aprendizagem. Vacina, vê também imunidade, né? Porque nesse tipo eu tenho o quê? Causa e efeito. Exercício físico vai gerar o quê? A hipertrofia muscular, tu fica bombadinho, é uma causa e um efeito. Também tem a questão de concorrência, né? Então a gente tem procura, oferta, trabalho, produção, educação, ensino. Também pode ter relação de coordenação, que são aqueles termos que estão caminhando juntos. Reino animal e reino vegetal. Porta, janela. Né? Temos a questão de genética. Infarto, gengivite. Matrizes clínica, células somáticas. Pai, filho. Irmão, com primo, né? E assim vai embora. Também tem questão instrumental, que vai estar relacionado com questão de processo.
Por exemplo, nosso ACR2 está relacionado com catalogação. CDD, que é o código decimal de Dewey, CDD, está relacionado com a classificação. Quando a gente fala tabela de Cater, a gente fala o quê? Anotação do autor, né? E também tem as similaridades do processo e do produto. Índice, resumo. Índice, catálogo. Classificação, com indexação. Né? E também tem substâncias. Bomba atômica, vê também urânio. O papel, vê também a madeira, que o papel não é feito por madeira. O etanol é feito por quê? Pela cana-de-açúcar. Então, o etanol vê também a cana-de-açúcar. Tá? Então, essas regrinhas, elas são utilizadas para facilitar a definição dos nossos termos.